Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 14 de agosto de 2022, o programa Momento Espírita de número 915. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1, FM 91.1, Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Uma outra opção é através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos, e desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos recebendo nessa manhã de domingo, na condição de convidado, Aristóteles Árabe. O Aristóteles, ou simplesmente Tote, como é conhecido, é coordenador de grupos de estudo e outras atividades espíritas no Movimento Espírita de São Carlos, inclusive coordenador de estudos da USE e também palestrante espírita. Tote, bom dia, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Bom dia, Roberto. Eu gostaria então, nesse momento, de registrar o meu agradecimento pelo gentil convite para que pudéssemos compartilhar juntos aqui de nossas reflexões a respeito da doutrina espírita. Gostaria de deixar também o meu bom dia aos nossos amigos que nos acompanham, que acompanham o programa Momento Espírita através do rádio ou das redes sociais. Tote, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece, você está convidado para fazê-la. Muito bem, vamos lá então, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu gostaria de convidar a todos nesse instante a fechar os olhos, a controlar os pensamentos, os sentimentos que nós temos, deixando o nosso interior bem sereno, bem tranquilo, para que possamos imaginar que nesse instante o nosso amado Mestre Jesus está conosco, trazendo, através de sua doutrina, de seu amor, a comunhão entre todos nós que desejamos conhecê-lo e segui-lo. Mestre, conosco em nossos lares ou em quaisquer ambientes onde estivermos nesse instante, trazendo a reposição de nossas forças físicas, de nossas forças morais, para o enfrentamento da vida. Senhor, por sua bondade e amor, abençoa todos nós nesse momento em que estamos reunidos em seu nome, para que possamos juntos progredir, crescer, conhecer a nós mesmos e praticar a caridade como o Senhor nos ensinou. Que possamos terminar essas nossas reflexões de hoje de posse de tudo aquilo que precisamos para o cumprimento desses nobres objetivos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, no programa de hoje estaremos abordando a importância do estudo da doutrina espírita. Dentro de minutos, o Tote estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem de hoje nos traz mensagem da paz. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp, DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147. Através desse canal, assim como também através do Facebook ou do YouTube, você faz, e na nossa opinião deve fazer suas participações, fazendo perguntas, tecendo comentários, tecendo críticas construtivas, sugerindo temas a serem abordados em programas vindouros, ou seja, conjuntamente conosco, direcionar o programa Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo. Quem sempre diz que o Momento Espírita é um programa de cunho participativo é o nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos,
Zezinho de Mel. E agora espaço aberto para o Bom Dia do Zezinho, que vem através de mensagem. E a mensagem que ele nos traz hoje é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Orfandade. Pare, ouça, preste atenção. Momento mensagem para reflexão. Orfandade. Realmente não há desamparado diante do Senhor, mas há uma espécie de orfandade que nos convoca em toda parte às maiores reflexões quanto ao dever de amparar a vida que nos cerca. Referimos-nos às necessidades múltiplas que nos reclamam o esforço e a tolerância na prática do bem. Em verdade, será sempre louvável a construção de casas e refúgios, creches e hospitais, onde as crianças sem lar encontrem abrigo e medicação. Todavia, não olvidemos o mundo das criaturas inferiores e das coisas, aparentemente sem importância, que nos rodeia. Aí vemos quadros inquietantes que efetivamente nos ensombram e afligem. Não é somente o painel escuro do irmão em humanidade, que vagueia sem rumo, a única porta de dor a pedir-nos trabalho assistencial. É também a terra empobrecida, necessitada de adubo e sementeira vivificante. É a árvore benfeitora relegada ao abandono. É a fonte intoxicada que nos solicita proteção e carinho. É a casa desmantelada, rogando atenção e limpeza. É a via pública que nos compete defender e respeitar, pedindo-nos bondade e higiene. É o animal que nos auxilia, endereçado por nossa inconsequência ao cansaço, à sede e à fome, suplicando-nos alimento e repouso. É a ferramenta que sentenciamos à ferrugem e ao esquecimento prejudicial. A essa orfandade triste que nos desafia em todos os setores da luta terrestre, podemos prestar o melhor concurso da bondade silenciosa e diligente, que nos trará a resposta do progresso e do bem-estar de todos. Não esquecer que somos responsáveis pela região de serviço que nos sustenta. Não condenes a orfandade os instrumentos de trabalho em que a tua missão na terra se desenvolve. Cuida de assistir aos seres e às coisas do próprio caminho com os mais elevados sentimentos do coração, e receberás a constante assistência da bondade divina, luz da vida a brilhar perenemente no caminho de todos. Emmanuel. Obrigado, Zezinho. Um excelente domingo, uma excelente semana para você. E agora nós vamos retornar a palavra ao nosso convidado dessa manhã, Aristóteles Árabe, o Totti, para que ele desdobre o tema que se propôs. A importância do estudo da doutrina espírita. Totti, fique à vontade, amigo. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Nós propusemos para a manhã de hoje o seguinte tema: a importância do estudo da doutrina espírita. Importância do estudo do espiritismo, que está aberto tanto àquele que é espírita quanto àquele que não é espírita. Isso porque nós consideramos que a doutrina traz em seu corpo doutrinário, traz em suas 5 obras básicas principalmente, as leis imutáveis da natureza espiritual de todos nós. Então ela serve como orientação para toda e qualquer pessoa que queira buscar dentro de si coisas importantes para que ela possa, então, enfrentar a vida com um pouco mais de tranquilidade, de serenidade, de abnegação, enfim. Quão valioso seria para nós o estado de estarmos serenos diante de toda e qualquer dificuldade que a vida nos apresentasse, não é?
Temos vivido dias bem complicados aqui no planeta Terra. Vemo-nos envoltos pela situação da pandemia, que tem se alastrado, se arrastado por 2 anos, por mais de 2 anos, que continua ainda presente em nossa sociedade, embora o número, a taxa de mortalidade da pandemia da Covid-19 tenha diminuído, mas ela continua presente, ainda infectando muitas pessoas e ainda trazendo sérias preocupações para todos nós. Temos em nosso planeta, hoje, contextos de guerra. Temos em nosso planeta, nos dias de hoje, o delicado contexto econômico presente em toda a sociedade terrena, trazendo para uns situações de miséria, para outros situações de abastança, de tantos bens que não sabem nem ao certo como administrá-los. Então o ser humano vive hoje o grande paradoxo de estar diante de um mundo material que lhe provê todo o necessário e de mesmo assim ver que seus irmãos vivem em situações de violência, miséria e tantas outras aflições. Esse quadro todo traz para o ser humano um convite divino para o autoconhecimento, para a autorreforma e para a caridade. Esse convite tão bem explicado pela doutrina espírita. E certamente por causa disso, nós temos vivido e presenciado um quadro na nossa sociedade que é um quadro que denota todo esse contexto e que ao mesmo tempo é um quadro comovente. Isso porque muitos irmãos têm procurado as casas espíritas, levando as casas espíritas e dizendo para nós que recebemos essas pessoas que estão passando por quadros de grandes aflições. Mas de onde nascem essas aflições? Ora, a doutrina espírita nos ensina que todos nós fomos criados por Deus em situação idêntica e que temos um caminho a ser conquistado no decorrer de inúmeras reencarnações até que estejamos em uma situação de perfeição intelecto-moral que nos dará aquilo que nós tanto desejamos aqui na Terra. E todos nós, seres humanos, estamos voltados, por incrível que pareça, a um único objetivo enquanto estamos vivos aqui na Terra. Objetivo que nós colocamos para nós mesmos e vivemos em função dele. Vivemos em função do cumprimento ou do alcance desse único objetivo. Todos nós. Bom, qual objetivo é esse? Que objetivo seria esse que é comum para todo mundo? Ora, a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós somos movidos a isso e somos movidos por isso, por esse desejo de sermos felizes. Acontece que, estudando um pouquinho melhor a doutrina espírita, nós somos capazes de identificar algo que nós fazemos e que não é o correto. Quando nós procuramos a nossa felicidade aqui na Terra, nós temos uma tendência de confundi-la com algumas de nossas sensações. Por exemplo, nós confundimos felicidade com alegria, felicidade com prazer, felicidade com posse, felicidade com poder, com prestígio, posição social, não é? Bem, nós achamos que a felicidade está nessas coisas. E então, quando a vida nos traz alguma dificuldade, muitas vezes nós procuramos o nosso refúgio de alguma situação difícil que a vida nos coloca, alguma aflição que a vida nos traz, não é? Nós procuramos refúgio dessa aflição em momentos de prazer, por exemplo. Vários tipos de prazer que todos nós temos. Esses momentos de prazer nos trazem instantes de alegria, que se transformam em algo passageiro. Assim também ocorre com a posse. Quantos de nós não temos um momento de alegria quando compramos um carro novo, um celular novo, uma roupa nova e assim por diante? Quando nós estamos em situação de poder, é muito bom ter situação de poder, ter situação de prestígio, mas todas essas coisas são passageiras. E aí, além de serem passageiras, todas essas coisas, em algum momento, nos dão a ilusão
de que somos felizes. E ao mesmo tempo, elas podem nos desviar do caminho correto, do caminho que nos levaria à felicidade que nós tanto almejamos. Aquela felicidade que é plena, que é constante, que não é abalada pelas tormentas do dia a dia. Bem, ora, estamos diante de um quadro no qual nós nos entregamos a essas sensações de prazer, alegria e assim por diante, e que isso nos leva a excessos. Queremos cada vez mais disso, pois nós vamos sentindo diante das dificuldades e obstáculos da vida que falta algo dentro de nós às vezes. Às vezes pode até parecer que a vida, às vezes pode ser que a vida esteja numa posição para nós em que temos uma certa segurança financeira, temos uma família, temos emprego, parece que temos tudo e ainda assim nos sentimos angustiados, e ainda assim nos sentimos ansiosos, ainda assim nos sentimos depressivos. Então essas são as demandas trazidas à casa espírita, porque justamente esses momentos de prazer, de alegria, trazidos pelas coisas terrenas, nos levam a praticar grandes excessos. Os excessos do prazer, os excessos do poder e assim por diante. E esses excessos trazem doenças da alma, trazem para nós dificuldades do equilíbrio entre o espírito e o corpo. E aqui o grande ensinamento da doutrina espírita, o ensinamento do autoconhecimento que ajuda cada um de nós e a todos nós a nos livrarmos de nossas tendências egoístas, tendências narcisistas, nos ajuda a curar profundas feridas causadas em nós pela vaidade e pelo orgulho, profundas aflições trazidas em forma da depressão, das tendências suicidas, da mediunidade desequilibrada, entre tantas outras que são trazidas ao nosso conhecimento dentro da casa espírita, dentro do contexto cristão, quando nós nos propomos então a oferecer o trabalho do Cristo à sociedade. E as pessoas nos trazem essa demanda. Bem, a doutrina espírita é considerada por nós espíritas a terceira revelação de Deus para a humanidade. Para Allan Kardec, uma revelação tem duas características que são muito importantes. A primeira característica de uma revelação é ela ser verdadeira. E a segunda característica de uma revelação em termos espirituais, uma revelação espiritual, está na sua condição de ser uma informação que o ser humano não poderia conquistar por si só. E, portanto, lhe é dada, lhe é revelada pelo plano espiritual. Sendo assim, nós podemos nos lembrar da primeira revelação que foi feita a Moisés. Lembramo-nos do contexto dessa revelação. O povo hebreu era um povo escravo, era um povo cativo no Egito. E Moisés, que almejava a liberdade de seu povo, começou a pedir ao faraó para que ele libertasse o seu povo. O faraó, reticente, resistente a esse pedido de Moisés, impunha cada vez mais a escravidão ao seu povo. E então, através de Moisés, vieram todos aqueles fenômenos que nós nos lembramos quando citamos essa história, as pragas do Egito, o Nilo transformado em sangue, o maná que caía do céu durante a travessia no deserto, o mar vermelho que foi aberto, e assim aquele povo foi liberto pelo poder de Deus. Essa passagem é uma passagem vivida pelo povo hebreu e que traz para nós hoje um simbolismo muito interessante. A liberdade, para todos nós cativos, prisioneiros dos contextos da carne, está no poder de Deus. A liberdade para nós está em nos aproximarmos de Deus, em conhecermos o Pai Celestial. E assim, aquele povo que recém-liberto começava a se perder outra vez pelos caminhos do materialismo, cultuando agora um bezerro de ouro, recebia do alto do Monte Sinai, através das mãos de Moisés, uma tábua contendo os 10 mandamentos que Deus havia enviado aos homens. Ora, aqueles 10 mandamentos em sua disposição
não poderiam ser conhecidos por nós se não fosse através de uma revelação. E contém em si uma grande verdade. Contém a verdade do despertar espiritual para o povo que deveria então divulgar, que deveria espalhar aqueles mandamentos por toda a terra, pois era um povo já voltado a essa ideia do Deus único. Mas como esse povo deveria fazer essa tarefa, deveria cumprir essa tarefa de espalhar esses mandamentos? Não era copiando simplesmente esses mandamentos e espalhando por aí. Até porque o ensinamento naquela época era transmitido muito mais de forma oral do que escrita. Mas sim através da prática. E ali aqueles mandamentos traziam o amor e o louvor a Deus em primeiro lugar. E na sequência alguns mandamentos que são sim de ordem material, de ordem da convivência humana, quando nos diziam, por exemplo, não matarás, não furtarás. Mas outros tantos mandamentos que fazem referência direta ao nosso interior. Não desejar as coisas alheias, não cobiçar e assim por diante, fazendo-nos que nós nos voltássemos ao nosso interior. E esses mandamentos que já remontam a algo em torno de 4.000 anos para nós, ainda são extremamente atuais para continuarem sendo praticados por nós e colocados em nossa sociedade. Esses 10 mandamentos tão esquecidos por nós hoje em dia. Pensemos um pouquinho. Quanto a vida não seria melhor aqui na Terra se nós instituíssemos a partir desse momento apenas 2 desses mandamentos que fazem referência mais direta à nossa convivência social aqui na Terra. Estou propondo o seguinte: nós que somos espíritas cristãos, se fôssemos capazes de espalhar pelo mundo a ideia de que não mataríamos e de que não roubaríamos, quanto melhoraria a vida aqui na Terra? Seria sem dúvida um avanço enorme podermos sair na rua e saber que não seríamos atacados, não teria nenhum tipo de atentado contra a nossa vida causado por um semelhante. Que ninguém nos atacaria dessa forma, em momento algum. Em situação nenhuma nós seríamos atacados dessa forma. Não teríamos um atentado à nossa vida de modo algum aqui na Terra através de outro irmão. Quanto nossa vida melhoraria com isso? Quanto nossa vida melhoraria se tivéssemos a confiança de que ninguém tiraria aquilo que é nosso? Poderíamos abrir as portas de nossas casas, deixar os nossos veículos abertos na rua, receber um irmão em necessidade em nosso portão, convidá-lo a entrar para cear conosco, para poder fazer uma refeição em nossa casa, para poder tomar um banho? Quanta segurança isso traria para a nossa vida terrena quando nós nos dispuséssemos a praticar e a cumprir apenas esses 2 mandamentos. Imaginemos a melhoria quando estivéssemos de posse da prática dos 10. Quanto que a vida seria melhor aqui na Terra. Esse nosso planeta que ainda é catalogado pelo Espiritismo como sendo um planeta de provas e de expiações. Mas como assim de provas e de expiações? Bem, isso porque nos ensina a doutrina que as provas e expiações são uma condição dos espíritos que aqui habitam. Quanto conhecimento a doutrina não nos traz, não é? Vejamos, façamos um pequeno parêntese. Ainda nos ensina a doutrina que algumas das características que nos diferenciam dos animais são o uso do nosso livre-arbítrio e a capacidade de escolha entre o bem e o mal. Não podemos dizer, então, que quando nós estamos de posse dos 10 mandamentos, nós sabemos já o que devemos e o que não devemos fazer? Não temos o início da tarefa que Deus nos impôs aqui na Terra? Portanto, se o mundo anterior ao planeta de provas e expiações é um mundo primitivo, talvez nós possamos imaginar que o mundo de provas e expiações começou justamente quando Deus nos deu os 10 mandamentos, na primeira revelação. Isso porque, antes desse evento, não tínhamos o direcionamento da lei divina para as nossas vidas. Não sabíamos ao certo o que Deus queria de nós. Os deveres que tínhamos para com Deus e para com a sociedade, além de nós mesmos. É uma questão de conhecimento. Agora conhecemos os 10 mandamentos.
para falar apenas da primeira revelação. Se conhecemos, temos responsabilidade sobre as atitudes que tomamos, sendo elas de acordo com os 10 mandamentos ou contra eles. Começa aqui o mundo de provas e expiações. A responsabilidade por nossas atitudes. Então, uma prova é aquele momento em que o Espírito escolhe sua tarefa, escolhe passar por ela, e ela pode lhe trazer uma aflição. Vamos pensar num caso prático do que seria uma prova? O Espírito reencarna aqui na Terra com uma missão, por exemplo, de provar a sua honestidade. Ele diz assim quando está desencarnado no plano espiritual: bem, eu já conquistei uma virtude que é a honestidade. Então talvez o seu mentor espiritual, é uma hipótese apenas, não é? Diga a ele: então você reencarna na Terra com a missão de ser um funcionário de um setor administrativo importante. Público, por exemplo. Você vai administrar grandes recursos financeiros, materiais, e vai sentir a tentação de fazer uso desses recursos em proveito próprio. Bem, se você conseguir não desviar, não roubar, não furtar, então você terá provado a sua honestidade. Essa pessoa reencarna e quando está aqui nesse cargo administrativo, de repente começa a acontecer na vida dessa pessoa algum tipo de evento que faz com que ela tenha cada vez mais a tentação de desviar e cada vez mais o ensejo, a oportunidade de desviar aqueles recursos públicos para si mesma. Ela está vivendo uma prova. Ela sente essa aflição. Ela sente em si a tendência ainda de fazer uso daquele recurso que não é dela, mas resiste. E se vencer, então terá conseguido progresso através da sua aflição. Uma outra situação é a situação das expiações. As expiações são aqueles momentos em que nós vivemos o efeito do mau uso de nosso livre-arbítrio. Por exemplo, se essa pessoa desviar esses recursos e fizer uso, pode ser sim que na próxima encarnação ela tenha alguns problemas relativos à administração de bens materiais. No entanto, a doutrina espírita nos ensina que nós, aqui no planeta Terra, quando praticamos algo e já temos conhecimento de causa de que estamos em uma atitude equivocada, nós passamos a sentir imediatamente os efeitos da nossa atitude equivocada. Não fica para a próxima encarnação, não. A nossa consciência começa a nos cobrar instantaneamente. E então nós vamos criando o contexto em que será feita a expiação. A expiação já começa imediatamente. Começamos a nos sentir mal diante de nossa atitude equivocada. Então, muita atenção, pois o nosso planeta tem essas duas características: provas para uns, expiação para outros, ou as duas coisas em nossa existência. Fazer essa autoanálise nos dá direcionamento para qual situação estamos vivendo. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu 5º capítulo das aflições, que normalmente quando um espírito está passando por uma aflição e não reclama, ele está vivendo uma prova. Mas quando ele passa por essa aflição e reclama, não gosta, normalmente ele vive uma expiação. E assim nós vamos passando a conhecer o contexto geral da nossa existência para que tenhamos sucesso na vida através do conhecimento. Conhecimento que o Espiritismo nos traz. E afinal de contas, o que é termos sucesso na vida? Bom, a vida de sucesso é aquela que tem a sua missão principal cumprida. Essa é uma vida de sucesso. Vamos tomar outro exemplo prático para isso que estamos dizendo. Como assim a vida de sucesso é aquela que tem sua missão cumprida? Bem, mesma situação, o espírito passa por uma vida aqui na Terra e ele tem fama, tem sucesso, tem fortuna, e então ele desencarna. Tem saúde durante a vida toda, cumpre aqui o seu tempo e desencarna. Chega ao plano espiritual e diz ao seu mentor: eu tive sucesso na vida terrena. Eu tive fama, eu tive fortuna, eu tive um bom casamento, eu tive uma boa família. Saí de casa cedo, pois eu comecei a ter fama. Fui um youtuber muito famoso. Passei a vida toda fora de casa. Desde criancinha saí, tive tudo isso que uma pessoa pode conquistar na vida.
Fama, fortuna, posição social, fiz caridade. Aí o mentor espiritual pode olhar para ele nesse instante e dizer assim, faltou só uma coisa. Você reencarnou nessa vida, nessa existência, para que você fosse um bom filho, para que você cuidasse de seus pais. E você saiu de casa por causa da fama, da fortuna e etc. muito cedo. E esqueceu de seus pais. É nesse sentido que nós dizemos que a vida de sucesso é aquela que tem a sua missão cumprida. Essa pessoa provavelmente vai ser orientada a reencarnar para que na próxima existência ele seja um bom filho. Desperdiçou uma encarnação com um objetivo equivocado. Então, agora a gente pode pensar que a doutrina espírita nos orienta em termos gerais ao autoconhecimento para que a gente identifique a nossa missão, para que a gente possa estar de posse de nossa tarefa, em abnegação, em devotamento, para que a gente possa seguir adiante, seguindo os princípios do cristianismo, os princípios da doutrina espírita. Em termos gerais, a doutrina espírita também nos dá uma orientação única para todos os seres humanos. Quando o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica, quando fala a respeito da vida aqui na Terra, da vida material, nos explica que a vida é a prova buscada durante a qual as virtudes que nós cultivarmos se desenvolverão como cedro. O Espírito de Verdade está nos dizendo: o principal objetivo da vida terrena para espíritos em provas e expiações é o desenvolvimento de suas virtudes e, portanto, a superação de seus vícios. É isso que nos leva à nossa felicidade. Não as questões materiais, não as questões dos prazeres passageiros e de tudo aquilo que a vida material nos oferece. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, somos orientados a pensar que essa obra trata exclusivamente do ensino moral de Jesus. Ali Allan Kardec diz que esse é um código divino, esse ensino moral de Jesus é um código divino. Que ele não faz referência a uma nem a outra religião, que mesmo aqueles que são ateus podem segui-lo e isso trará uma mudança muito grande em nossas vidas. É um terreno onde todas as pessoas podem reunir-se. Todos podem se reunir em torno desse ensino moral de Jesus. Isso supera em nós preconceitos a respeito de religiões, de crenças, de filosofias, ideologias, castas e assim por diante. Nós temos, portanto, um grande estudo da parte moral dos ensinamentos de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. E se me permitem uma citação, Kardec escreve que para os homens em particular, esse código moral constitui uma regra de proceder, olha só, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. É um manual para a nossa vida individual e para a vida social. Que esse princípio, continuo citando Kardec, é o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Quem não quer viver uma situação de justiça na Terra, não é? E finalmente continua escrevendo o codificador. E acima de tudo, esse ensino moral é um roteiro, notem a palavra que vem na sequência, é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Ora, o que mais poderíamos desejar? A nossa tarefa é uma tarefa de estudo, então, desse roteiro, e continua sendo a mesma tarefa proposta pelo povo hebreu quando recebe os 10 mandamentos, de prática e de divulgação. A mesma proposta feita por Jesus aos seus apóstolos, quando os orientou, já voltando em definitivo ao plano espiritual, que eles fossem pelo mundo curando chagas, divulgando o Evangelho. Segunda revelação, Jesus trazendo aprofundamentos, trazendo novas informações a respeito dos 10 mandamentos e do entendimento que o ser humano deveria fazer de seu relacionamento com Deus e com as coisas divinas, e também com o seu próximo. A informação do amor que Jesus trouxe à humanidade era algo muito novo. A informação que Jesus trouxe à humanidade a respeito da imortalidade da alma e de sua individualidade, da manutenção, de sua individualidade no plano espiritual era algo completamente novo. 18 séculos depois vem a doutrina espírita, nos ensinando que nós precisamos, mais uma vez, nos atentar
para o aspecto espiritual da vida. Esse aspecto que tem sido tão negligenciado por todos nós. O Espiritismo que nos ensina que estamos em contato constante com o plano espiritual. Sejamos nós médiuns ostensivos, isso quer dizer, né? Aqueles que conseguem ver, ouvir, psicografar, estar em contato mais pleno com o plano espiritual, ou não sejamos nós médiuns ostensivos. Estejamos nós na situação daqueles que recebem intuições do plano espiritual, daqueles que fazem sua oração, que sentem às vezes alguma coisa que parece um sexto sentido ou algo do tipo, algo que vem de fora de si. Todos nós somos capazes de ter contato, comunhão com o plano espiritual da vida. Todos nós vivemos esse plano todos os dias, temos os nossos diálogos internos, somos capazes de perceber os nossos pensamentos e sentimentos e analisá-los, somos capazes de nos preparar emocionalmente e mentalmente para o enfrentamento da vida. As diretrizes para se fazer isso de forma saudável e de forma a causar o progresso em nós e no próximo estão na doutrina espírita. Como estudar a doutrina? Vejam quantas benesses, não é? Nós trazemos quando conhecemos, quando nos aproximamos do Espiritismo. Essa serenidade, essa tranquilidade, essa calma, essa caridade que pode ser feita a partir de si mesmo e depois para com o próximo. Essa posição daquele que está, sim, consciente de que existe um poder superior, um poder divino, guiando a todos nós aqui na Terra, e quem obedece a essa lei numa posição de humildade. Quanto nós precisamos disso para as nossas vidas? Bem, Allan Kardec nos deixa no item 8 da introdução do Livro dos Espíritos um direcionamento seguro para os nossos estudos. Justamente quando Kardec vai falar sobre o estudo da doutrina espírita, quando ele vai tratar sobre o estudo de uma doutrina que, como o Espiritismo, trata de coisas muito profundas, trata de conceitos extremamente importantes para nós. Deus, a origem da vida, a finalidade de nossas provas e expiações, por que nós as vivemos? Qual é a sua causa? A justiça das provas e expiações, que trata dos destinos humanos, que trata, enfim, profundamente da nossa condição aqui na Terra, essa doutrina que nos expõe tudo isso, de modo a organizar os seus princípios como nenhuma outra doutrina organiza. A doutrina espírita fala do espírito imortal, a doutrina espírita fala sobre Deus como causa do universo, como inteligência suprema que o mantém e nos dá as razões disso tudo. Nós somos um espírito imortal. Nós reencarnamos. E por que passamos por esse processo? Para progredir, para chegarmos à nossa felicidade, para lapidarmos as nossas imperfeições, para ajudarmos o nosso próximo nesse mesmo caminho. Então a doutrina nos dá objetivos, nos dá razões. E não basta apenas a leitura, é preciso praticar, é preciso a experiência. Mas com conhecimento de causa é muito melhor. Daí a necessidade do estudo. Quando nós temos o estudo, temos a base, a teoria, e quando a experiência chega, estamos um pouquinho mais preparados para enfrentá-la. Então Kardec, retornando ao nosso ponto do Livro dos Espíritos, quando vai falar que a doutrina espírita contém tudo isso e dizer que é preciso estudá-la, ele nos dá 3 virtudes que são necessárias para todos nós diante do estudo dessa doutrina. Escreve Kardec: não sabemos como dar esses qualificativos, né, de uma pessoa livre de prevenções, de uma pessoa com sincera vontade de aprender. É preciso tudo isso, né? A pessoa precisa estar livre de seus preconceitos, precisa ter uma vontade sincera de aprender para desempenhar um estudo sério. Então Kardec escreve: não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, aqueles que só ouvem falar e que pensam que conhecem, que acham que já estão há muito tempo na casa espírita e que por isso não precisam aprender mais nada, que acham que o trabalho está sendo feito há 50 anos de uma certa forma e que não precisa mudar.
Aqueles que acham que leram o Evangelho uma vez e que não precisam repeti-lo, porque já leram uma vez, já ouviram falar sobre Jesus. Por que continuar estudando? As pessoas que agem assim, agem de forma leviana. Agem sem terem visto tudo, segundo Kardec. Então, Kardec não pode dar os qualificativos de um estudo sério a pessoas que agem dessa forma. E continua, que agem dessa forma, de forma leviana, sem tudo ter visto, que não imprimem aos seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Aqui as 3 virtudes para o desenvolvimento de um estudo sério, não apenas da doutrina. Você jovem que vai prestar o Enem aí daqui a pouquinho, não é? Olha aqui Kardec nos ensinando a enfrentar a vida. Continuidade, um estudo contínuo. Um estudo que encadeia ideias. Isso é isso é continuidade. Eu tenho uma informação que é completada por outra, que por sua vez completa a que vem na sequência, e cada uma delas vai explicando um pouco melhor a anterior. É uma linha de raciocínio que está colocada nas obras básicas. Continuidade. Regularidade. Estudar sempre que possível. Não é uma leitura hoje, outra daqui 6 meses. Assistir uma palestra na casa espírita, outra sabe-se lá quando. Regularidade. Frequentar as obras básicas com frequência. Regularidade. E recolhimento. Pensar sobre aquilo que leu. Pensar, analisar, refletir sobre aquilo que leu, sobre aquilo que estudou. Então, nós temos aqui o caminho para o estudo não apenas do Espiritismo, mas de qualquer outra disciplina, filosofia, religião e assim por diante, orientado por um excelente pedagogo que era o mestre Allan Kardec. O Espiritismo, então, chega no momento em que a humanidade, como terceira revelação, em que a humanidade fazia uma cisão muito séria. A humanidade separava a religião da ciência. A religião que trazia, muitas vezes, princípios difíceis de serem entendidos, informações difíceis de serem entendidas. E a ciência que veio desmistificando em meados do século, até o século XVIII, quando surge então o século das luzes e que provoca essa cisão, essa separação entre religião e ciência. O Espiritismo vem com uma proposta nova. A união das 2 grandes potencialidades humanas. O intelecto e o coração. O entendimento e a emoção. O estudo e o sentimento. A ciência e a religião. Para entendermos isso, é preciso estudar a doutrina, queridos irmãos. É ela que nos trará a prevenção contra esses processos vividos aqui na carne, que nos dará entendimento dos processos que vivemos na vida, os instrumentos que temos à nossa disposição. Vamos usar melhor esses instrumentos que a doutrina nos dá? Vamos entender o que é uma oração? Qual é a diferença entre ela e uma simples reza? Vamos entender o que é o passe? Você vai à casa espírita só para receber o passe? Não assistiu a palestra? Tantas palestras online hoje. Vou contar um segredo para vocês. A gente monitora às vezes o número de frequentadores nas palestras online e temos lá um número de 100 pessoas assistindo a palestra. Quando chega o momento do passe, percebemos que acontecem 20, 30 acessos no momento do passe. Vou contar um segredo para você que faz isso. Pode ser que o passe não chegue a você. Não porque você simplesmente não estava assistindo a palestra, mas porque talvez sua mente estivesse na novela, no jornal, no futebol, e quando você chega para o passe, você não tem a concentração suficiente para recebê-lo. Não está conectado com o plano espiritual. O passe é uma via de mão dupla. É preciso que aquele que recebe esteja conectado, e por isso que nós temos a palestra antes do passe. É muito importante conhecermos os instrumentos para podermos fazer bom uso deles. Entender Jesus, conhecer Jesus. Entender o Espiritismo, conhecer o Espiritismo. Porque o ser humano é, sim, capaz de progredir e de colocar a vida em planos muito melhores. Uma das histórias mais impressionantes da guerra no Vietnã
É a história de um jornalista que viu um garoto de 10 anos carregando em suas costas um outro menino de 4 anos, que ele percebeu logo em seguida que estava desencarnado. Tratava-se de seu irmão. O jornalista olha para aquela criança e pergunta a ele: "Poxa vida, você está fugindo de um bombardeio da guerra com seu irmãozinho desencarnado nas costas. Não é muito esforço para você?" E aquele garotinho respondeu: "Ele não é um peso, ele é meu irmão." Então sim, o ser humano é capaz de gestos horrendos como uma guerra, mas é capaz de ensinamentos profundos de amor e de paz. Cabe a cada um de nós a escolha através do conhecimento que nós temos. O homem é capaz de cometer atrocidades, mas há algo de divino nele, e que o Espiritismo ajuda a encontrar, a despertar e a desenvolver, e a fazer progredir. Apenas o Espiritismo traz as explicações dos contextos diversos da vida em favor do progresso e da felicidade de todos. Fica o nosso convite. Vamos estudar a doutrina. Vamos mudar a nossa vida, vamos mudar a nossa sociedade através dos ensinos morais do Cristo, trazidos pela terceira revelação. Fraterno abraço a todos, queridos irmãos e irmãs. Roberto, é com você. Muito obrigado, Totti. E agora nós vamos ao nosso momento mensagem de hoje. Mensagem essa de Maria Dolores, por meio da psicografia de Chico Xavier. Mensagem da paz. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Mensagem da Paz pelo Espírito Maria Dolores em psicografia de Francisco Cândido Xavier. Às vezes cismas, coração amigo, como varar a treva, a cilada e o perigo, fazendo luz no próprio ser. Das perguntas que fiz, onde a aflição me encosta, deu-me a vida por única resposta: esquecer, esquecer. Perguntei à roseira, aberta em pétalas e cores, como aguentar espinhos, produzindo flores por ofício e dever. Balançando a folhagem viridente, a roseira me disse simplesmente: esquecer, esquecer. Indaguei do diamante burilado, que lâmina lhe dera a forma de bordado por estrela a esplender. E a pedra, recordando lágrima perdida, respondeu como quem louvasse o sofrimento e a vida: esquecer, esquecer. Inquirida a mulher pela maternidade, como criar um filho e dá-lo à humanidade, amando intensamente a chorar e a sofrer. Comentando o progresso e o mundo, em novo brilho, ela disse, beijando as mãos do próprio filho: esquecer, esquecer. Desse modo também, alma fraterna e boa, se buscas elevar-te, esquece-te e abençoa. Não fujas a lição se queres aprender. Serve e conquistarás o reino do amor puro, ouvindo a voz do céu, chamando-te ao futuro. Esquecer, esquecer. E agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestra Azul e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 21, às 17 horas, palestra com Marília Candeloro, abordando o tema Aguçando os Nossos Sentidos para o Amor. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras Luz e São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos às 17 horas. Palestras Luz e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assiste e participe! E vem aí a 45ª Feira do Livro Espírita de São Carlos, de 13 a 17 de setembro, na Praça 15 de Novembro, na Rua 15 de Novembro, em São Carlos.
das 9 às 22 horas, com milhares de livros expostos para venda, com descontos incríveis, muitos eventos como palestras, música ao vivo, atividades para crianças e muito mais. De 3 a 17 de setembro, das 9 às 22 horas, na Praça 15, em São Carlos. Simplesmente imperdível! Bem, momento agora de nós agradecermos as participações de vocês, amigos ouvintes, amigas ouvintes, que essa semana se manifestaram, seja fazendo comentários, perguntas, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, do YouTube da USE e do nosso WhatsApp. DDD 16 993161147. Então, muito obrigado a vocês, a Adeleuza da Vila Pelicano, Alexandra Camargo, nosso amigo André lá de Mato Grosso, Ângela Zorzenon Antunes, Carla Neri, Carlos Alberto Andreucci do Pequeninos de Jesus, Cidinha da Vila Neri, Cidinha Mazo, Cleusa do Cruzeiro do Sul, Cleuseli Pereira Bahia, Diego Messias, Elidmar Duarte, Elizabeth do Douradinho, Ernesto Jorge Júnior, Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, a Haruko Nishioka, nosso ouvinte lá de Campinas, a Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, João Carlos de Baté, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Karen Bittencourt Talarico, Lígia Aparecida Domingues, Luísa Adalberto Penazzi, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Márcia Regina de Oliveira, Marcelo Moraes, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elisa da Vila Prado, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Roseli dos Santos, Marinês Lotúmulo, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Mônica Moreira Mineto, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville Ósio da Vila Neri, Regina do Castelo Branco, Regina Maurício, Robson do Abdelnur, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia Moradora no Centro também, Estela Martins, Sueli Nogueira, Tânia Campos, Valda Aracium, Vando do Jardim Pacaembu e Vina Baroni, dentre outros. Muito obrigado a todos vocês, amigos e amigas, e por gentileza, continue compartilhando, hein? Sempre estamos enviando após o programa, no decorrer do domingo, o link do YouTube do Momento Espírita que foi ao ar, e nós pedimos a vocês que compartilhem com amigos e familiares, nos auxiliando assim a levar o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, através do Momento Espírita a mais irmãos e irmãs, e por isso, muito obrigado. Bem, Totti, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa de hoje. Mais uma vez agradecemos a você a gentileza de atender o nosso convite para aqui estar conosco, desdobrando para todos nós, para as nossas reflexões, a importância de estudar a doutrina espírita. Fique à vontade agora, amigo, para as suas considerações finais. Muito bem, Roberto, mais uma vez, muito obrigado. E nesse momento de considerações finais, então, eu gostaria de ressaltar que essas nossas reflexões de hoje se tratam, na verdade, de um convite. E, portanto, eu gostaria de dedicar esses momentos finais a todos os queridos irmãos e irmãs que nos ouvem hoje e que estão em sofrimento profundo. Você que nos ouve hoje, que passa por processos aflitivos, que não sabe mais os rumos da vida, que se sente desanimado, solitário, desamparado, sem chão, que você nesse momento sinta o abraço desse irmão da doutrina espírita e sinta-se também amparado pelos espíritos que contribuíram com a codificação e que estão nos amparando até hoje, envolvendo com seu amor e com sua sabedoria todo o nosso planeta. Gostaria também de dedicar esses instantes finais àqueles nossos irmãos que, como aquele garoto, em meio a um bombardeio, pois nós todos às vezes nos sentimos assim em nossas vidas, sentimos que estamos em meio a um bombardeio. Gostaria de dedicar essas reflexões a todos esses que encontram em seu coração, mesmo em meio a grandes aflições, um espaço para demonstrar amor e para dar suporte a um irmão mais necessitado do que ele mesmo. Venha para a doutrina espírita, venha estudar conosco, venha conhecer esse conjunto de obras
ao qual Viana de Carvalho certa vez se referiu dizendo que se tratava de um monólito indivisível, por conterem um só pensamento, as 5 obras básicas de Kardec: Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. 5 obras que contêm um tesouro valiosíssimo para nós aqui na Terra. É assim que o Espiritismo se transformará para nós em uma doutrina que nos ajudará à prevenção e tratamento de nossas aflições, nos tornando mais amorosos, nos tornando pessoas que se encontram com seu lado divino e por isso podem atravessar com mais sabedoria os momentos de alegria da Terra, e nos transforma em trabalhadores capazes de mudar o seu mundo interno e a contribuir com a mudança de seu mundo externo. Dirigente de casa espírita, implante grupos de estudos na sua casa, convide os seus trabalhadores, convide também os frequentadores da casa a fazerem parte desse grupo. Vamos estudar nas casas espíritas individualmente. A USE São Carlos, através do seu departamento de estudos, oferece o estudo todos os domingos, das 10 às 11h30 da manhã. Estudo dividido em 3 meia horas. Essa hora e meia, das 10 às 11h30, está dividido em 3 partes. Na primeira meia hora, o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, com discussões, perguntas, debates. Na sequência, o Livro dos Espíritos. E na sequência, André Luiz, estudado à luz dos princípios das obras básicas de Kardec, nos ajudando inclusive no desenvolvimento do nosso conhecimento e do nosso senso crítico à luz da doutrina. Quer fazer parte desse grupo de estudos da USE, aberto à comunidade? Acesse o e-mail ou envie a sua solicitação de inscrição ao e-mail doutrinasaocarlos, tudo junto e sem acento, doutrinasaocarlos@usesaopaulo.org.br, doutrinasaocarlos@usesp.org.br. Okay? O correto é doutrinasaocarlos@usesp.org.br. Está chegando mais uma Feira do Livro, de 3 a 17 de setembro. Se você é trabalhador espírita, voluntarie-se para ajudar na feira. Se você é frequentador das casas espíritas e tem curiosidade, adquira na feira o conjunto das obras básicas de Kardec e passe a estudá-las. Queridos irmãos e irmãs, aliás, Roberto, mais uma vez, o nosso agradecimento pelo generoso convite, e aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam nessa manhã de domingo, deixamos o nosso fraterno abraço e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Totti. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos chegando ao encerramento de mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho Demel, e nosso convidado dessa manhã, Aristóteles Árabe, o Totti. O Rossi mais uma vez cuidou da nossa sonoplastia. Nosso muito obrigado também aos voluntários da produção do Momento Espírita, sempre coordenados por Clemente Mancini, e aquele especialíssimo de coração obrigado a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!